Se você tem uma Bíblia e a trouxe, por favor, abra no livro de Atos, no capítulo de número 1. Obrigado por tudo que já aconteceu e te agradeço se você continuar por aqui até o final dessa palavra. Pode? Glória a Deus, isso é bênção. Glória a Deus. Atos capítulo 1. E à medida que você achar o texto, você dá um glória a Deus, dá um aleluia aí, vai cutucando o irmão que está do teu lado, diga assim: eu acho que Deus vai falar alguma coisa com você hoje. Fala assim para ele: olha, se prepare aí, porque acho que alguma coisa vai acontecer. Eu acho que a palavra de Deus vai ser ministrada e Deus vai falar conosco. Quantos acreditam nisso? Dá um glória aí. Eu acredito, esta palavra está no meu coração há meses. Esta palavra eu nunca a preguei. Às vezes a gente sai para algum lugar, ou às vezes até aqui nós vemos pregadores, pastores, e a gente tem o costume às vezes de pregar mais de uma vez uma mesma palavra, porque ela traz algumas elucidações, alguma clareza maior, e aí a gente coloca mais intensidade naquilo, e a gente quer revelar aquilo que Deus revelou ao nosso coração. Esta é a primeira vez que eu estarei pregando, e eu oro a Deus para que o Espírito Santo me ajude a transmitir a você, ao seu coração, à sua alma, aos seus ouvidos espirituais, o que eu entendi do texto, o que eu acredito que vai exortar, consolar e edificar a sua vida. Amém? Atos capítulo 1, a partir do verso 1, o texto diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Agora preste atenção, redobre a sua atenção ao verso 3, porque está aqui aquilo que eu quero que o Espírito nos ajude. Depois do seu sofrimento, diga assim comigo: depois do sofrimento. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: você já sofreu? Quem já sofreu aí, diga amém. Quem já sofreu, diga amém. Diga assim para ele: sempre tem um depois. Sempre tem um depois. Diga mais uma vez para o teu irmão, diga assim: sempre tem um depois. Aleluia. Jesus apresentou-se vivo a eles, aleluia. Depois do sofrimento, Jesus apresentou-se a eles vivos e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Diga comigo: ele está vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Repita comigo: apareceu-lhes num período 40 dias, lhes falando acerca do reino de Deus. Pai, é a tua palavra, não é minha, não é de ninguém, é a tua. Permita que a tua palavra seja pregada como ela é, não como a gente acha que deve ser. Eu te peço em nome de Jesus, que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo Jesus, principalmente inclusive o meu, para que a tua graça e a tua misericórdia se manifeste, e os mistérios da tua palavra faça conforme o Senhor quer fazer. Usa-nos para a glória do teu nome, em nome de Cristo. Amém. Uma das coisas muito interessantes, amados, desse texto que acabamos de ler, é esta frase que Lucas, o médico que está descrevendo para Teófilo, colocar alguns detalhes muito interessantes. Ele falou que depois do sofrimento, depois da ressurreição, e aqui que é interessante, ele diz que Jesus passou 40 dias com seus discípulos, com seus apóstolos, depois que ele ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou no domingo pela manhã, a Bíblia vai contar que ele passou este período de 40 dias com seus apóstolos.
A Bíblia fala que nesses dias aconteceram coisas interessantes. Mas o que é que foi que aconteceu? Se você olhar nas Escrituras, que obra que ele precisava fazer, que ele ainda não tinha feito nos 3 anos e meio? Será que faltava alguma coisa por fazer? Entre comigo um pouco nessa história. Eu fiquei pensando, será que ele deixou para trás alguma coisa por esquecimento? Óbvio que não. Será que havia necessidade ou de fazer um novo sermão? Será que havia necessidade de fazer uma nova reunião e pregar um novo sermão da montanha? Por que ele passou mais 40 dias estudando as Escrituras que narram a vida do Senhor Jesus, que são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João? Você não vai encontrar que Jesus abriu os olhos de mais um cego. Você não vai encontrar que Jesus se encontrou de novo com uma mulher que tinha tido 5 homens e o 6º não era o seu marido. Você não vai encontrar Jesus curando ninguém. Você não vai encontrar Jesus fazer nesses 40 dias o que ele fizera nos seus 3 anos e meio de ministério. Para que de novo mais 40 dias? Ele não abriu o olho de mais nenhum cego, não pregou para mais ninguém, nenhuma multidão mais o acompanhava. Os evangelhos não diz que todo mundo agora ouviu de novo. Ouviu, não o ouviu. Não diz grandes maravilhas que ele fez. Não fala nada. Pode ir lá consultar. Pode ir lá ler Mateus. Pode ler lá Marcos. Pode ler Lucas. Pode ler João. Pode ler depois Apocalipse não, Atos e os demais livros seguintes. Você não vai encontrar que ele curou mais ninguém. Mais ninguém. Então o que é e qual o propósito de ficar depois da sua morte e ressurreição, voltar à vida, ficar mais 40 dias aqui, se ele podia voltar para o céu, estar à direita de Deus, estar com os anjos, estar no lugar da onde ele era e da onde ele é? Para que ficar aqui? Não houve cura de mais ninguém. Não houve mais alguém que precisasse ouvir: arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Mas há alguma coisa muito específica, muito especial, muito peculiar, muito detalhista daquilo que ele fez nesses 40 dias e por que ele fez nesses 40 dias. A Bíblia diz que estes 40 dias ele não fez outra coisa a não ser estar com os seus discípulos e com os seus apóstolos. Não tinha mais ninguém que ele estava interessado agora nesses 40 dias. Não havia mais multidão para curar, libertar, alimentar, multiplicar pão. Mas havia discípulos que precisavam ainda de alguma coisa dele. Haviam pessoas que estavam marcadas, machucadas, destruídas, entristecidas, desistidas, que ainda precisavam de mais uma mensagem, precisavam de mais uma palavra, precisavam de um último contato, precisavam que alguma coisa acontecesse com eles lá dentro, porque lá dentro estava acontecendo algo que eles não queriam que estivessem acontecendo consigo mesmo. Jesus ressuscitou e passou 40 dias com o propósito de tratar com aqueles que eram mais importantes para ele naquele momento, aqueles sobre quem repousaria a responsabilidade de continuar a pregação do Evangelho, que diz: quem crer em Jesus, quem crer nele, vai ser salvo para a glória do nome do Senhor.
Alguém precisava continuar o que ele tinha parado de fazer. E aquelas pessoas que eram responsáveis a partir daquele momento para fazer isso, não estavam em condições de fazê-lo, porque eles precisavam que acontecesse mais alguma coisa. Sabe, a gente sempre vai precisar que mais alguma coisa aconteça conosco. A gente sempre vai precisar de mais uma palavra. A gente vai sempre precisar de mais um toque de Deus. E eu vim aqui esta manhã para te dizer, se você precisar, Ele está aqui. E Ele vai falar de novo, Ele vai tocar de novo, Ele vai fazer de novo. Porque o maior interessado na tua vida não sou eu, não é pastor, não é apóstolo, não é bispo, mas é o Senhor dos senhores, é o Pai da eternidade, e Ele está aqui hoje, independente de como você esteja, para tocar em você de novo, para falar em você de novo, para fazer com que você se levante e viva o que Ele quer que você viva. Pode olhar, a Bíblia não fala com quem Ele esteve, a não ser com seus discípulos e apóstolos. Se você é discípulo, você é especial para Ele. Se você o ama, você é especial para Ele. Se você o segue, você é especial para Ele. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Agora veja e observe comigo algumas coisas importantes, porque para entender isso, a gente precisa buscar alguns cenários. O que aconteceu nesses 40 dias de importante? O que aconteceu nesses 40 dias que vai nos ajudar a continuar essa semana, depois de algumas coisas que entristecem você? A Bíblia diz que a gente precisa voltar aos evangelhos, porque é de lá que nós vamos precisar tirar o que aconteceu aos 40 dias. Quantos querem saber? Diga glória a Deus. Eu vou voltar a esse texto somente no final. Mas o primeiro cenário que eu quero colocar, que aconteceu nesses 40 dias que ele ficou aqui, é os primeiros dias depois que ele ressuscitou. Eu queria que você me acompanhasse na leitura de alguns trechos das Escrituras. Lá em Marcos, no capítulo de número 16, no verso 9 e no verso 10, nós temos o primeiro cenário do que está acontecendo, iniciando esses 40 dias. A Bíblia vai contar nesse texto de Marcos, capítulo de número 16, os versos 9 e 10, assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia, veja, é o primeiro dia dos 40 dias, domingo pela manhã, o primeiro dia dos 40 dias, vocês entenderam? Diga amém. Primeiro dia dos 40 dias, portanto, domingo pela manhã, olha o que o texto está dizendo: apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira, quantos demônios? 7 demônios. E partindo ela dali, anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Qual é o primeiro cenário? Um cenário absolutamente compreensível. Um cenário de choro. Um cenário de lamento. Um cenário de gente angustiada, e principalmente aqueles que estavam andando com Jesus. Já faziam 3 dias, desde sexta, domingo. Eles estão angustiados. Eles não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado. Mas no primeiro dia que ele havia ressuscitado, dos 40 dias, uma mulher, chamada Maria Madalena, é a primeira a ver Jesus ressurreto. E você conhece a história, ela tem uma conversa ali, e ela sai dali assustada, ela vai anunciar, e quando ela chega para os discípulos, a Bíblia está dizendo que são os companheiros de Jesus, aqueles que o serviram, encontra todos eles tristes, chorando. E é este cenário dos primeiros dias depois da ressurreição, de tristeza, de luto, porque é natural.
Porque após a morte, os discípulos entraram em crise. Por que eles entraram em crise? Porque eles viram coisas lindas, maravilhosas, cego enxergar, coxo andar, morto ressuscitar, poderosas coisas acontecendo. E agora o projeto que eles haviam entrado para seguir para o resto da vida, parece que acabou, parece que não tem mais jeito. E a ideia deles não era só que era um Messias, era alguém que poderia resolver o problema social, político e espiritual de Israel, porque eles estavam debaixo do domínio romano. E então é esse ambiente, eles mergulham praticamente em depressão. E quando alguém está nesse estado de tristeza, de luto, de lutas, de dificuldades, de desistência, o que acontece? Com a gente, e aconteceu com eles, acontece com qualquer um. A gente se esquece das coisas boas que a gente ouviu e que a gente sabe e está guardado, mas a tristeza às vezes é tão grande, ela é tão profunda, que faz com que a gente se esqueça das próprias palavras do Senhor Jesus. Se você olhar um pouquinho para trás, olha o que o Senhor Jesus tinha falado a eles, no capítulo 14 e verso 28, me acompanhe por favor, capítulo 14 de Marcos, e verso 28, o verso 27 está dizendo assim: então disse-lhe Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus traz a revelação: mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galileia. Olha o que eles tinham se esquecido, do que o Senhor Jesus falou: olha, eu vou morrer, eu vou ser julgado, eu vou ser sentenciado, eu vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar, e depois da minha ressurreição, eu tenho que ter mais uma conversa com vocês. Eu quero que vocês não fiquem aqui em Jerusalém, eu quero que vocês vão para a Galileia, de Jerusalém a Galileia. Ele está dizendo: vocês não vão ficar aqui nesse ambiente onde todas as coisas aconteceram, do luto, da tristeza. Vocês não podem ficar aqui, vocês precisam sair daqui, porque eu vou recomeçar tudo de novo em outro lugar. Então não fique aqui em Jerusalém, saiam daqui e vão para Galileia. Só o que aconteceu? Eles não ouviram, eles escutaram, mas não ouviram. Eles talvez receberam, mas não praticaram. E onde eles ficaram? Eles ficaram ali em Jerusalém. E até aquele momento, o que dominou o coração deles? O que dominou foi a morte, foi as coisas ruins que aconteceram na sexta, foi a crucificação. Todo mundo fugiu, todo mundo o desamparou. E o que dominava a alma deles era o que aconteceu na sexta, só que já é domingo. E ele diz: olha, quando eu ressuscitar, e ele havia dito no terceiro dia: sai daqui, vá para a Galileia. Por que eu acredito que eles não entenderam muito bem isso? Porque ir para a Galileia talvez seria demais depois da morte, no momento de luto e no momento de tristeza. Por quê, pastor? Porque Galileia fica a 120 quilômetros de Jerusalém. E não é como hoje, que você pode pegar hoje até o Cabify, pode pegar o Uber, pode pegar carona com o pastor Pedro, com o pastor Rick, para ir em qualquer lugar. Você tinha que ir de a pé, a cavalo ou de camelo, principalmente de camelo. Não sairia daqui e chegaria ali em 1 hora. É difícil às vezes você entender a completude da revelação quando você está ferido, quando você está machucado, quando você se colocou numa condição das circunstâncias e você não entende aquilo que o próprio Senhor Jesus falou: não fique aqui, vá para a Galileia. Jesus havia previsto. E uma coisa interessantíssima que eu encontro aqui é que o anjo, lá em Marcos capítulo 16 também, dá uma olhadinha comigo, por favor, tenha paciência para a gente ler alguns textos para você entender.
o que está acontecendo nesses 40 dias. No capítulo 16, está falando da ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia diz que no verso 1, passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, 3 mulheres, diga comigo, 3 mulheres, elas estão sempre à frente. Compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, que dia? Domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo, disseram umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já havia sido removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um homem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Mas eu tenho uma boa notícia, ele não está aqui, ele ressuscitou. Vede o lugar onde o tinham posto. 3 mulheres entram lá dentro para procurar um morto, procurar um corpo, mas a Bíblia está dizendo que ele não estava mais lá. Ele havia ressuscitado. E o anjo dá uma notícia que eu acho espetacular. Diga comigo, espetacular. Para substituir um pouco a terminologia top de hoje em dia. Ou idílica, ou esplêndida, maravilhosa, poderosa, cheio de graça, ungida. Que notícia ungida! E aí o anjo coloca, se é que eu posso dizer assim, ar nos pulmões e brada dizendo no verso 7, mas ide, presta atenção nisso, vão, saiam daqui, vocês não têm nada que fazer aqui, vocês têm que sair daqui, vão, e dizei aos seus discípulos, e eu gosto disso, e a Pedro, diga assim comigo, e a Pedro, que ele vai adiante de vós, para onde? Para onde, irmãos? Por quê? Você já parou para pensar que às vezes Deus pede umas coisas para você que parece que dá para fazer aqui mesmo? Eu começo a olhar nos textos da Bíblia e falo, mas meu Deus do céu, para que isso? Moisés, sobe ao monte que eu vou falar contigo. Fala aqui, Deus, para que subir? Por que tem que ter o trabalho de subir no monte para Deus falar comigo? Não pode ser aqui. Por que Jesus chega com essa história e fala: saiam de Jerusalém, vai para Galileia? Para que se dá o trabalho de andar 120 quilômetros? O que ele tem que fazer lá, ele não pode fazer aqui. Deixa eu te dizer um negócio, às vezes o que Deus quer fazer com você não está na cidade da paz, em Jerusalém. Às vezes Ele quer te tirar do meio do conflito, do meio do choro, do meio do luto, do meio de que todo mundo está reclamando daquilo, e te colocar num lugar que representa coisas extraordinárias, poderosas, e vai trazer cura, e vai trazer unção e poder sobre a tua vida que você nem imagina. E aí eu comecei a pensar, por que Jesus quer levá-los a Galileia? É o primeiro cenário de tantos que a gente poderia falar aqui, mas é o primeiro. No primeiro dia dos 40 dias ele tem uma mensagem, ele diz assim: saiam de Jerusalém, vão para a Galileia, não fiquem aqui, vão para lá. E eu comecei a me perguntar, por que isso? E aqui eu tenho algumas lições. A primeira delas, Jesus está conduzindo-os para a Galileia, porque foi na Galileia onde tudo começou, aleluia. O que Jesus está fazendo? Está entrando naquele ambiente de luto, aquele ambiente de tristeza. Ele está pegando os seus discípulos, os seus amados, os seus queridos, aqueles que caminhou com ele todos os dias, de dia, de noite, de madrugada, fazendo tudo o que eles fizeram, e está tirando ele daquele momento, e está levando para um lugar não de conforto, não de situação, para amenizar as coisas, mas para lembrá-los o tempo do chamado. Meu amado irmão, olha o que Jesus está fazendo. Ele está sendo pedagógico, ele está sendo didático, ele está sendo uma pessoa que está tirando alguém do ponto onde ele se encontra, está levando para outro ponto, lá na Galileia. Se você acompanhar-me comigo no capítulo 4 de Mateus, e versos de número 18, abra por favor.
acompanhe comigo para que você entenda que cenário é esse. Ele está tirando o cenário de luto, o cenário de tristeza, e está levando-o a outro cenário. A Bíblia diz que Jesus, quando ouviu dizer que João estava preso, ele foi para Galiléia. Olha o que está escrito no verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 18, Mateus 4,18. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos. Quem que ele viu? Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passaram adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e quem, irmãos? João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. E então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Aonde que aconteceu isso? Na Galiléia. Quando você estiver triste, quando você estiver em luto, quando você estiver desistido de alguma coisa, Deus sempre vai pegar você e vai falar: calma, calma, eu vou te fazer lembrar como tudo começou. E quando tudo começou, Ele nunca te abandonou, nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar, porque quando Ele começa alguma coisa, Ele termina aquilo que Ele começou. Ele fala para os discípulos: vão para Galiléia, eu vos farei lembrar como eu comecei, e como Ele começou, chamando Pedro, chamando André, chamando Tiago, chamando João. Ele estava querendo aquecer de novo no coração deles o chamado. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado: muita coisa pode querer sabotar a unção, o teu chamado, mas o teu Deus está te dizendo nesta manhã: não vai parar não, não vai ser sabotado não, não vai se calar não. Eu te levarei para Galiléia e te farei lembrar: quem te chamou fui eu, quem te chamou fui eu. Deus te chamou, e quando Ele chama, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você. Alguém aqui que está entendendo que eu estou pregando? Ele nunca vai desistir de você, só porque você não acredita mais. Pedro não acreditava mais. E deixa eu te dizer por que Pedro não acreditava mais. A última experiência de Pedro com o Senhor Jesus foi olho no olho. Jesus falou para ele: antes que o galo cante, você me negará. Aconteceu? Aconteceu? Aconteceu, irmãos. E a Bíblia diz, lá no capítulo 22 de Lucas, e verso 61, que ele negou, mas Jesus estava vindo. E ele, Jesus, fixou os olhos em Pedro. E o verso 61 diz: dali ele saiu, chorou amargamente, e não viu mais o Senhor Jesus. Aí o anjo fala, chama os discípulos. Pedro também. Chama os discípulos e Pedro também. Você pode desistir. Eu acredito que Pedro falou: acabou. Acredito que Pedro falou: eu neguei. Eu desisti. Agora não tem mais jeito. Mas o anjo lembra as 3 mulheres: Maria Madalena, Maria e Salomé. Chama os discípulos: não se esquece de Pedro. Não se esqueça de Pedro. Não se esqueça de Pedro, não se esqueça do Rodrigo, não se esqueça do Tiago, não se esqueça do José, não se esqueça da Maria, não se esqueça do Lázaro, não se esqueça do Etienne. Deus não se esquece de você. Não é o que você faz ou deixa de fazer, não é os seus tropeços por causa deles que Deus vai desistir de você. Ele ainda continua com o teu nome na lista dele, Ele ainda continua com o seu nome no convite dele. Ele não desiste de você, Ele ainda está te chamando.
João, chama Pedro, chama eles. Está alguém entendendo isso daqui? Deus está te chamando para ir para Galileia, onde tudo começou, e ali Ele vai te renovar, e ali Ele vai te restaurar, e ali vai acontecer coisas tremendas. Se alguém está entendendo, dá um glória a Deus, e entenda essa palavra, porque vai começar tudo de novo, uma revolução. Primeiro cenário de tristeza, de morte, de coisas terríveis acontecendo. Jesus entra ali e traz o entendimento que tem que sair de Jerusalém e ir para Galileia, porque havia uma crise na alma. Você já passou por alguma crise na alma? Quem já passou por crise na alma, diga glória a Deus. Diga assim para o teu irmão que está ao teu lado: você está disfarçando por quê? É com Deus que Deus está falando. É com você que Deus está falando. Fala para ele: é com você que Deus está falando. Tem dias que a gente precisa sair para Galileia, irmãos. Tem gente aqui que precisa ir para Galileia. E você insiste em ficar em Jerusalém. Você fica insistindo em chorar. Você fica insistindo, nós ficamos insistindo em dizer: meu Deus, e agora? Ele morreu. Jesus nunca vai ficar no lugar onde existe morte. Jesus vai sempre nos colocar para viver o que Ele tem para nós. Escute. De onde tudo começou, está começando tudo de novo. Ali, o que acontece ali? Ele chega. A Bíblia diz que eles estavam num lugar e de repente Jesus apareceu. Diga assim comigo: Jesus apareceu. Não tinha porta, não tinha janela, não tinha teto, não tinha nada. Jesus entrou. E eles ficaram apavorados. E Jesus chegou e falou: paz seja convosco. Dia desse, pastor Pedro chegou aqui na igreja e a gente estava atendendo uma pessoa e o clima estava tenso. Pastor Pedro abriu a porta assim, ele olhou e falou: paz seja convosco. Eu peguei, precisava, e a paz veio. Deus vai te colocar na Galileia e está te chamando para ir para a Galileia para você ter paz. Para você ter paz. Quantos querem ter paz aqui? Jesus chegou e falou: paz seja convosco. Todo mundo ficou apavorado, arregalou os olhos, porque eles estavam debaixo de tensão. E aí o texto diz que eles receberam consolo, eles receberam mais uma missão, e as últimas instruções lá na Galileia, Ele tirou eles de Jerusalém, levou para Galileia, e está terminando o primeiro cenário. Eu quero convidar você para ir para Lucas, rapidinho. No capítulo de número 24. Capítulo 24, a partir do verso 44. Eles estavam ali. É a partir do verso 38, mas eu já expliquei um pouquinho. No verso 36 diz assim, que ele apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Ficaram aterrorizados, surpresos, acreditando que estavam vendo um espírito. Jesus diz: por que estáis perturbados? Porque duvidam do vosso coração. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Mostrou as mãos, mostrou os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria que estava admirada, Jesus disse: tem alguma coisa aí para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença dele. Ele estava vivo. Verso 44, a seguir Jesus lhe disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim havia escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras.
Olhe para mim, a gente vai continuar lendo. Só na Galileia os olhos foram abertos para compreender as Escrituras. Escute de novo. Só na Galileia os olhos foram abertos para entender as Escrituras. Quando você está debaixo de tensão, de tristeza, de choro, de luto, como eles estavam, a gente não entende. A gente precisa sair da zona do conflito e ir para a zona do chamado, do lugar do chamado, no centro do chamado, no lugar da onde aquele que nos chamou nos fez uma promessa. E ele diz que ali eles começaram a compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em que em meu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de... Está terminando o primeiro cenário. Ele levou para a Galileia, para eles ficarem admirados, sendo curados, tirar a tristeza do coração, para ver que aquilo que ele havia dito, que ele morreria, seria crucificado, morreria, ressuscitaria, de fato aconteceu, está ressurreto na frente deles. E agora neste momento, Jesus abre-lhes o entendimento das Escrituras, tudo começa a mudar. Aonde começou, e eles não entendiam muito bem porquê, eles não entendiam muito bem as Escrituras, agora eles compreendem. E depois de compreender, Jesus falou: agora está terminando o cenário da Galileia. Deus às vezes te tira de Jerusalém, te leva para a Galileia, mas não é a Galileia que você tem que ficar. Alguém pegou? Porque a Galileia é apenas o lugar do recomeço. Galileia é o lugar da cura. Galileia é o lugar da missão. Galileia é o lugar agora da responsabilidade. Galileia agora é para a gente entender, para eles entenderem: olha, aconteceu, está tudo certo, está tudo ok, eu estou vivo, agora é com vocês. E a Bíblia vai dizer: olha, a partir de Jerusalém, começando em Jerusalém. E o que ele fala isso? Vós sois testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de... Onde vai acontecer isso, irmãos? Aonde? Jerusalém. Só que ele não manda eles direto para Jerusalém. Eu já vou terminar e vou pular aqui algumas coisas por causa do tempo. O verso de número 50 começa o segundo cenário. O primeiro terminou. Sai de Jerusalém, vai para Galileia. Lá ele fala: vocês vão para Jerusalém, é lá que tudo vai começar. Escute e olhe para mim, eu já vou terminar. Ele começa a dizer assim: vocês precisam ir para um lugar chamado Betânia antes. Verso 50. Então os levou para, e erguendo a mão O que está acontecendo em Betânia? Antes do poder, tem sempre uma preliminar do poder. Ele levou-os para Betânia. Por que Betânia? Agora veja, eles saem de Jerusalém, vão para Galileia, 120 quilômetros, eles descem mais 115 quilômetros, porque Galileia, de Jerusalém 115, Galileia para Betânia, outros 115, porque de Jerusalém são 5 quilômetros. Eles fazem mais 115 quilômetros de volta, desce. E lá em Betânia, eu fiquei pensando, mas o que é que tem que Jesus colocá-los em Betânia de novo? Por que esse cenário? É para lembrá-los do que aconteceu em Betânia. Vocês lembram de um cara chamado Lázaro que morava em Betânia? Quem se lembra? O que aconteceu com esse cara? Ele passa em Betânia. Provavelmente Lázaro está ali no meio dos discípulos, porque ele era amigo e discípulo de Jesus. Eles falaram: vamos para Betânia.
Vamos olhar mais uma vez e pela última vez, Lázaro, Marta, Maria. Betânia, amados irmãos, é o lugar de milagres, é o lugar da ressurreição, é o lugar onde Deus faz manifestações poderosas e maravilhosas, é o lugar do perdão, é o lugar onde a mulher que chora aos pés do Senhor Jesus, que é pecadora, é perdoada. Betânia é lugar de relacionamento, Betânia é um lugar do cheiro da presença de Deus. É o lugar onde Deus está fazendo algo tão tremendo, está motivando eles, está fazendo coisas novas na vida deles, está falando: olha, já foram para Galileia, agora aqui em Betânia. Aí eles vêm lá, irmão, mas ele estava morto, ressuscitou, eu também ressuscitei. O que ele está dizendo? Qual a mensagem que Jesus está dando? Olha, o que eu falei aconteceu. Ele está dizendo aos apóstolos, está dizendo aos discípulos: este cenário de milagres, esse cenário de poder, esse cenário de relacionamento, esse cenário de perdão vai continuar, porque a missão agora não é mais minha, a missão agora é de vocês. Agora então saia de Betânia, relembre-se tudo que aconteceu aqui e desce lá para Jerusalém e fica lá em Jerusalém, porque vai acontecer o que nunca aconteceu na história espiritual de Israel. Eu pedi ao Pai e vai ter outro Consolador, é o Espírito Santo, que vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E a Bíblia diz que eles ficaram lá no cenáculo, orando de dia, orando de noite, e o poder do Espírito Santo veio, os batizou, encheu aquele lugar, línguas como que de fogo, um vento intempestuoso, e nunca mais os discípulos desistiram, nunca mais a igreja parou, e chegou nos nossos dias, chegou até aqui, porque o poder do Espírito Santo está vivo, está aqui nesta manhã, e quer pegar você também. Aleluia, aleluia. Se for para aplaudir, aplaude direito, porque você não está aplaudindo a mim, você está aplaudindo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei quantos dias e tudo que aconteceu. Galileia, Betânia, agora sim Jerusalém. E volte comigo no texto de Atos então, e eu vou terminar com ele. Atos 1. Jesus falou: vai para lá. E aí os que estavam reunidos, Atos 1:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Me acompanhe, eu já vou terminar, irmãos. Verso 7, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Eu vou dizer de novo: recebereis poder. Eu vou receber poder. Recebereis poder. Quantos querem poder aqui? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E diz o texto, dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vistas deles. São os últimos momentos dos 40 dias, o 40º dia, o último instante de Jesus ressurreto na frente deles, os últimos instantes. A Bíblia está dizendo, e estando ele, no verso 9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vistas deles, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, terminando os 40 dias, eis que 2 varões, de novo, aquele que falou: vamos para Galileia, sai daqui,
vieram de novo e falaram para eles. Eles disseram: varões galileus, verso 11, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, da mesma maneira que ele subiu, do modo como fez, como viste subir, ele voltará. Igreja, ele está voltando. Eu não sei que fase, qual cenário você está na sua vida. Se é na Jerusalém triste, respirando a sexta da morte, a sexta-feira da paixão, a sexta-feira do sofrimento. Eu não sei se você está na Galileia, estourando, borbulhando sentimentos e emoções. Eu não sei se você já desceu para Betânia e está num cenário de milagres, de coisas maravilhosas, relembrando tudo que ele fez. Eu não sei se você está em Jerusalém aguardando alguma coisa acontecer, que o poder desça. O que eu sei, que não importa qual fase ou qual cenário você está da sua vida, o que eu sei é que ele está conosco. E ele está em breve voltando. Eu me esforcei muito para tentar dar um título a essa mensagem. Eu gosto de pregar com temas. Eu não consegui. Mas tem uma coisa que o Espírito Santo pode fazer por você. É te conduzir de um cenário para o outro, cuidando de você. Vamos ficar de pé, por gentileza. Faça alguma coisa, levante sua mão, em alguns minutos eu vou terminar e vou encerrar, mas eu não posso fazer isso sem a gente terminar orando. Eu prometo que 5, 6 minutos a gente termina. A gente pode cantar alguma coisa, Sara? Que o Espírito Santo coloque a canção nos lábios de vocês. Sabe, irmãos, os discípulos acharam que quando Jesus morreu, tudo tinha terminado, porque eles acreditaram nele, no projeto dele. Eles tinham saído da Galiléia e o acompanhou por toda Israel. A morte trouxe um negócio estranho sobre a vida e o coração deles. Eu não sei o que está no teu coração, mas Deus quer mudar isso daí, em nome de Jesus. E lá em Jerusalém, vai acontecer alguma coisa com eles que vai mudar para sempre a história da humanidade. Talvez hoje de manhã, esse lugar é a nossa Jerusalém. Eu estou desejando que o Espírito Santo seja derramado. Feche seus olhos, fale com Deus. A gente louva, a gente ora e a gente termina. Aleluia. Coloca a voz aqui para o Kelly. Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego. Diga para ele, vem limpar. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tua
diga nessa manhã. Levante suas mãos e adore. Pai, nós queremos te louvar, e nós queremos fazer desta canção a nossa oração. Faz de nós o teu querer, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, leva-nos para a Galileia, leva-nos para a Betânia, leva-nos para Jerusalém, e em todas estas coisas nos ensina a guardar as tuas palavras, para que nós possamos, Senhor, através do teu poder, influenciar outros, manifestar a tua glória a outros. Abençoe tua igreja, abençoe teu povo, e vai sair daqui esta manhã, independente de qual cenário nós estamos vivendo, nós não vamos ficar chorando em Jerusalém, nós não vamos ficar no ambiente de morte, nós não vamos ficar desistidos de tudo, nós pelo contrário, nós nos levantaremos e nós vamos seguir aonde quer que o Senhor nos leve, aonde quer que o Senhor nos conduza, aonde quer que o Senhor faça. Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja unção. Manifesta o teu poder hoje aqui. Levante as suas duas mãos para o Senhor. Que a palavra de Deus cure você, que a palavra de Deus abençoe você, que a palavra de Deus conduza você, seja em Jerusalém, seja na Galileia, seja na Betânia, seja onde for, até os confins da terra. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele abençoe a tua entrada, que Ele abençoe a tua saída, e por onde quer que você ande, você saiba, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu te abençoo com a bênção da palavra, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Manifeste a sua alegria dando um aplauso ao Senhor e acreditando, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não saia daqui sem dar um abraço em 10 pessoas. Cante.